Está começando o podcast Meu Exótico. Notícias, novidades, dicas culturais e tudo mais sobre manejo de pets não convencionais. Estamos online em mais um podcast. Isso, Fernando. De você que eu falei, calma. Aperta o REC. Eu tentei pegar o calma, mas não consegui, meu caro. Eu tentei. Eu tô gostando dessas introduções inesperadas de Fernando Mendes. Me diverti. Fala, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Meu Exótico. E aí, André, além de tentar me sabotar e me expor todo início de episódio, como é que você está? Início, meio e fim, porque aqui não tem hipocrisia. Ai. Inclusive, hipocrisia, olha, ele é muito fashionista. Agora ele tem uma camisa para cada episódio. Precisava arrumar a luz aqui do meu setup aqui. Precisava de uma consultoria de estúdio. Eu te indicar uma pessoa boa de consultoria. Sim. Com iluminação e tal. Bem legal. Falando aquele cara que no seu setup, cala a boca. Falando em setup, seu cabelo tá muito maneiro, grandinho, mano. Não gosto, eu tô cabeçudo, né? Pô, tá bom maneiro, faz os cachinhos. Uma vez eu fiz um raio-x da minha cabeça, mano, pra ver se tinha alguma coisa errada, porque era muito grande, velho. André e suas paranoias. Falando em paranoias, hoje é um tema bem paranoico, né? Que as pessoas deixam pessoas bem paranoicas em vários sentidos, que é os riscos de dosar a alimentação das serpentes pelo peso do bicho. Eu não vou falar somente sobre o peso, mas se eu estou passando um dia a mais, se eu vou dar um dia a menos. Cara, isso é uma coisa que eu vejo que as pessoas, a gente estava falando no episódio anterior, né? Que as pessoas dos raps são muito cartesianas, vamos dizer assim. Elas gostam de regra. Amei. Elas gostam de regra, elas gostam de ter os dias certinho, elas gostam de ter aquilo, pá. E às vezes eu recebo umas perguntas que é tipo, nossa, porque tá trocando de pele, deu o dia da alimentação, o que eu faço? Não dá alimentação? Ou teve um outro seguidor, que mandou uma mensagem do tipo, nossa, eu vou estar viajando e eu vou chegar 3 dias depois, que era a data que ela tinha que se alimentar. Conhece alguém que pode ir lá alimentá-la para mim? Eu falei, eu posso, você vai ficar confortável? Vai dar nada. Não vai dar nada mesmo. Problema algum, ela ficar 3 dias sem comer. Mas se quiser, se você vai ficar mais à vontade na sua viagem, eu vou ler alimento para você e tal, não sei o quê. Mas é bem paranoico, né? Caiu o pique, chegou o serviço, né não? Na hora! Para quem não sabe, o Fernando era comunista. Só que ele trabalhava só para as maiores empresas do capitalismo. Ele era um comunista enrustido. Quer dizer, infiltrado. Enrustido. Não, você era um capitalista enrustido. E aí, nos últimos anos, o Fernando tá saindo do armário, cara. Tá se mostrando cada dia mais capitalista. E, cara, ele era meu amigo comunista, meu segundo amigo comunista favorito. Primeiro é o Serra. E aí, agora ele não é mais comunista. Inclusive, tem uma vaga de amigo comunista aberta aqui no meu ciclo social. Porque o meu amigo comunista se foi. Não, é tudo pelo hobby, André. Pelo hobby. Você evoluir este mercado, entendeu? É sobre isso, meu senhor. Mas vamos falar um negócio. Vai. Esse negócio, a ideia desse tema de podcast foi, inclusive, de um, inicialmente cliente, mas um amigo de um cara muito inteligente que rolou aqui em Curitiba, que é o Guilherme. Guilherme é biólogo, trabalha com uns bagulho que eu não consigo nem explicar direito. Genética, caralho, no mundo inteiro. Doutor, bicho é fera, gênio. E ele teve um BO com a CISI. E encaminha ótimos rios. Não, até demais, às vezes, eu não consigo nem acompanhar, velho. Às vezes esqueço, velho, aí eu vejo, ele manda mais um, aí tem tipo 3, tá ligado? Eu vou responder os 3. Mas rolou com ele, cara, e me chamou a atenção pra do tipo... Não tem ninguém falando sobre isso. E a gente vê nas redes sociais... Não pode, regra. É lei, não pode. Mas assim, a gente vê o pessoal falando mais do mesmo, isso me incomoda muito, eu canso. Então, assim, a gente vê sempre mais do mesmo. E a ideia aqui do nosso podcast sempre foi, e acho que vai continuar sendo, dar um passo além, né? Então, hoje nós vamos dar um passo além no tema
alimentação de serpentes por peso. O que você me diz, meu caro? No risco. No tema do roteiro tá risco de dosar a alimentação das serpentes por peso. Já tinha até jogado no título o risco. É porque se eu coloco isso aqui não cabe, aí fica na barrinha aqui, ó. Deixa eu te Vira falar, duas vezes. como diria um ex-chefe meu, jornalismo e tal, não é escrever, é cortar palavras, é sobre-editar, sabia? Esse é um pior problema quando não cabe no título. Eu acho que é a internet hoje em dia, imagina quando eu escrevi para jornal impresso, não tinha como você alargar alguma paginazinha, você tinha que saber. Diminuir a fonte. Vai caber nessa página, enfim. Mas, cara, pois é. E aquela máxima, né? Se Deus fez, é porque cabe, né? Concordo plenamente. Vamos usar isso sempre a nosso favor, pai. Ao seu, pra mim, não faz muita diferença, não. Eu nunca precisei usar isso. Meu Deus, parece que a gente tá fazendo os episódios de hoje bebendo. Queria. Mas é um dia, né? Pra gente tomar bem louco. Cara, então, eu acho que é muito louco essa questão, né? De alimentar pelo peso. O André tá mostrando a camisa Twister ali na lojinha da Meu Exótico, né, André? Solta aí logo mexendo da lojinha da Meu Exótico. Cadê? Passando embaixo. Pô, podia ter uma musiquinha também. Não tem, né? A moda Exato. do hobby. O que eu penso, assim? Eu acho que, mais uma vez, são verdades, são crenças limitantes. Eu estou usando muitas palavras /coaches. Eu acho que é uma crença limitante. A gente vem de uma escola de que, por muitos anos, a gente teve um criador no mercado. Esse criador tinha um manual muito generalista. Posso estar muito enganado, mas baseado completamente em experiências próprias e nada cientificamente. E a gente passou, e o que é muito comum a gente fazer, é replicar o manejo de uma determinada serpente para todas as outras, ignorando completamente a biologia delas, a dinâmica delas, a anatomia delas, enfim, tudo isso que elas precisam. Além, né? Ignorando o objetivo de cada animal. Da alimentação de cada animal, você diz? Eu vou falar disso em algum momento. Perfeito. Mas eu acho que foi muito... Tá funcionando até hoje. Eu acho que a gente não tem quadros de bichos subnutridos, obesos, muito comum, frequente. Subnutrido, eu concordo. Obeso. Obesos talvez tem não, né? Muito. Então, porque aí é uma coisa até que a gente vai falar, eu vou até subir, eu acho que uma pergunta que eu tinha colocado aqui para baixo, que eu acho que vários a gente falar um pouco mais para cima quando você for falar disso, eu acho. Que é a questão de como eu sei que meu bicho está obeso, né? A gente vê, tem um caso não típico, mas épico, sei lá, que pelo menos que ficou marcado para mim de uma reclamação das pessoas de grupos de WhatsApp, né? A gente já falou de grupo, a gente não odeia, tá, pessoal, grupos de WhatsApp aqui, mas eles são um grande risco hoje, eu acho. A gente até falou, acho que, de gravar um episódio sobre isso. Sobre risco e sobre fontes de informação. Acho que valeria um episódio para a gente falar sobre. Mas as pessoas às vezes postam a foto de um bicho e outras vão falar, nossa, pela sua foto, tô vendo que esse bicho está obeso. Tô vendo que esse bicho está assim, tá assado e tudo mais, né? Agora, como para nós leigos vamos chegar a esse ponto? Que tá, que não tá? Tô pulando muitas etapas. Cara, não, acho que é uma boa, assim. A gente tem que entender que a obesidade, ao lado da ansiedade, ela tá no mal do século, né? Das espécies. Então, assim, o que a gente tem que entender, primeiro de tudo, é que os bichos é que eu incluo ser humano, eu incluo aves, répteis, mamíferos, nós evoluímos, seres vivos, animais. Nós evoluímos para gerenciar a nossa biomassa, digamos assim. Nós evoluímos para um equilíbrio do tipo esforço, consumo de alimentos. Sempre que a gente tem um desequilíbrio, alguma merda acontece. Se você faz muito esforço e come pouco, você fica subnutrido, não reproduz, a espécie morre. Se você faz pouco esforço e ganha muito peso, começa a dar merda também. E é o que a gente vê hoje. A gente tem muito alimento disponível de maneira muito fácil, alimentos extremamente nutritivos, e nós estamos tendo cada vez pessoas mais obesas, com acesso fácil à alimentação, que era para ser o auge, né? O pico da sociedade. Inclusive, acabei de pensar na minha dica cultural de hoje, muito boa.
mas que era para ser o auge, inclusive foi o auge da humanidade, quando a gente começou a ter alimento disponível muito fácil, e a gente não entende que isso para os bichos também é uma merda. Então, por exemplo, em zoológico tem muito problema de animal obeso. Por quê? Porque o bicho não tem o seu comportamento funcional de caça, de busca de alimento. A gente já falou desse termo no podcast, do forrageamento, ou seja, do comportamento de buscar comida. Então, o bicho ele começa a ter pouco esforço e muito retorno. E isso é um típico bicho de estimação. Eu não sei se eu já falei isso para você, mas eu falo da avó natureza, né? E acho que no podcast, eu não sei se eu já falei aqui no podcast. Não, mas eu adorei o nome. Eu falo que a natureza, ela é a mãe natureza. Ela até dá as coisas, mas você tem que ir atrás, você tem que se esforçar, o bicho tem que caçar aqui atrás do alimento. A gente pega o bicho para colocar em ambiente doméstico, a gente vira vó natureza. A gente põe o potinho todo dia no mesmo lugar, com a quantidade de comida, com um alimento top, com a melhor qualidade do mundo, sem nenhuma ameaça de vírus, de bactéria, de verme, de nada. E a gente começa a cuidar igual vó natureza. E filho criado por vó começa a dar pau na sociedade, né? Óbvio que é uma brincadeira, né? Tem muito filho de vó aí bem criado, enfim, é só um jargão que a gente fala de filho de vó, que é aquele menino que não sabe fazer nada, que não sabe resolver nada, porque a avó sempre faz limite, as coisas. Né? Não tem limite, porque a avó faz tudo para agradar. E a gente faz a mesma coisa com os bichos, a gente faz para agradar. Então a gente quer dar melhor comida, a gente quer dar comida disponível, a gente quer dar comida de boa qualidade, no protocolo, igual você falou certinho. E aí o bicho começa a ganhar peso e a obesidade faz muito mal. Às vezes até mais mal do que a falta de alimento. Porque a longo prazo ela mata e ela destrói mesmo, né? Ela judia do bicho. Só que é muito difícil, cara. A gente até tem tabelas de score de condição corporal, que é o score do bicho. Tipo, se olhar para o bicho e falar, ele tá gordo, ele tá magro. Independente do peso. Eu sempre falo para meus clientes, você tem um homem de 80 quilos magro, você tem um homem de 80 quilos gordo. Depende da altura, depende do porte físico, depende de um monte de coisa. Depende até da distribuição de gordura, né? O cara pode ter 80 quilos de massa magra, forte. Ele pode ter 80 quilos só de gordura de barriga. Ele tá gordo. Perfeito. E aí a gente está falando de humano, que todo mundo tem a mesma anatomia. Não tem, né? Já não tem? Não. Tipo, as mesmas formas, pelo menos, nós temos. Né? Entendi seu ponto. Entendi, desculpa. Basicamente. Quer falar que serpente é muita espécie, né? Então, tipo assim, eu posso pegar uma Corallus ortulano, que é completamente fina, eu posso pegar uma caninana, que é triangular, o corpo, e eu posso olhar para uma Blood Python e falar, nossa, a rainha das obesas, né? Porque ela tem um corpo triangular, mas muito largo, uma base muito larga e tudo mais. Então, eu acho que até de serpente é muito complicado a gente avaliar. Eu vou falar como robistas, como a gente olha às vezes e desconfia. É a coluna. Principalmente em boas, eu acho. Nas epícrates, nas boas constrictor, você tem aquilo do tipo, as costas do bicho está um pouquinho mais levantado, você tem uma covinha ali no meio, como se fosse a coluna, né? Ficou para baixo. E vamos colocar assim, o trapézio da serpente está um pouco mais elevado do que a coluna, eu às vezes já fico, será que esse bicho está gordinho, não está? E eu não falo nem só de serpente, para o leopardo gecko, às vezes eu vou com esse olhar, mas a gente sabe que isso varia muito, nas pitons não vai ser tanto assim, que é um pouco diferente a formação ali em cima ou não. E aí, exatamente, assim, eu estou até tentando achar aqui, já achei, mas para mostrar para você, que é isso que acontece na vida real. Você já viu essa tabelinha? Para quem está assistindo, pessoal, quem está só nos ouvindo, se conseguir dar uma pausa, o André está projetando aqui agora para a gente uma tabelinha de sinais e sintomas de obesidade em pitons régios. Bom. Essa tabelinha, o pessoal usa, essa imagem, o pessoal usa muito para falar exatamente disso. E faz exatamente o que você disse. Você acabou de ler o título, leia de novo. Sinais e sintomas de obesidade em Piton Balls. Em Piton Balls. Eles pegam essa imagem e transformam em serpentes. Cara, quem tem bicho, quem acompanha bicho, sabe quão diferente é. Então, assim, completamente diferente. É legal essa tabela, ela é didática, bonita e tal. Ela mostra isso que você falou ali da coluna. Se vocês olharem na linha do meio dessa imagem, ela mostra exatamente a relação da coluna com o corpo, ficando mais arredondado em Pitons Ball.
E ainda digo mais, até é difícil essa imagem para Python Ball, eu acho até meio questionável, porque ela mostra um corpo triangular que é muito mais comum de boas do que de ball. A bola é muito mais redonda do que uma jiboia, por exemplo, uma assise, por exemplo. Ela tem um corpo mais robusto. Então, Tem, assim... mas é engraçado isso, ela tem uma coluna mais elevada. Eu acho que é por isso que ela dá essa coisa do triangular. Sim, isso varia de Ali. indivíduo para indivíduo. E digo mais, essa imagem ela é legal, bonitinha e tal, mas ela tem vários erros. Primeiro que ela fala sinais e sintomas. A gente não fala em sintoma em animal. Sintoma é o que o paciente relata para o médico. E nenhuma serpente nunca relatou obesidade para o médico. Então, sintoma já é um termo técnico errado. Segunda coisa, Piton regius ali, né? O regius está em letra maiúscula, então a espécie está em letra maiúscula. Por favor. Biologuês, meu Menos. pai. Eu milito Biologou mesmo. Eu milito mesmo. Mas o que eu quero dizer é o que eu falo para meus alunos, Fernando, às vezes, de ter uma percepção crítica. Você vê que quem fez, por mais que tenha cheio de boas intenções, não é uma pessoa com domínio técnico completo do assunto. Ela comete erros básicos ali no título. Então, assim, é uma leitura de entrelinhas, digamos assim. E aí eu repito, a imagem é ótima. Para quem está só escutando, depois volta ali, vê a imagem, ela é ótima, ela é muito legal. Eu uso em aula, mas eu chamo atenção exatamente para isso. Aquilo é para Piton regius, para Piton ball. Aquilo não é para cobras, para serpentes de modo geral, que varia e muito de espécie para espécie. Aí eu volto na pergunta que você me fez. Como é que você, como dono de bicho, vai saber? Conhecendo e tendo experiência. É o único jeito. Existem sinais gerais? Existem. Formato de corpo. Para quem não sabe, os répteis, eles não distribuem gordura no subcutâneo igual nós mamíferos. Então, o ser humano, o homem, ele põe gordura na barriga. Mulher vai colocar no seio, vai colocar no quadril, vai colocar na bunda. Então, a gente tem um perfil de distribuição, mas é sempre subcutâneo. Isso quer dizer, de pele. A pessoa ela vai começar a depositar gordura primeiro de pele, ela fica barriguda, depois ela começa a acumular gordura em outros lugares. Os répteis, eles fazem uma coisa chamados de corpos gordurosos, chama de fat bodies, corpos de gordura. O que é isso? São bolotas de gordura dentro do corpo. Então, dentro da cobra, você tem umas bolotas de gordura. Então, ela não põe gordura no corpo inteiro, ela não vai ficar com a barriguda, ela não vai arrastar a barriga no chão, mas ela vai pegar essas bolotas de gordura que ficam no final do corpo. Literalmente, né? ela pega essas bolotas de gordura e começa a crescer. Então, você começa a ver que ela vai ficar na parte mais de trás ali, mais caudal, mais perto da cauda, ela fica com umas bolotas do lado, assim, fica com volume. Até a gente estava esses dias no CPPI ali com o Bruno, né, que gravou até um podcast com a gente sobre o ouro líquido do veneno das cobras, né? E tinha umas corn snakes, assim, que a gente vê que elas ficam com umas bolotonas perto da cloaca, assim. Aquilo é um corpo gorduroso cheio de gordura. Então, se você vê um animal com esses corpos maiores, esses acúmulos de gordura dentro do corpo, porque esse volume diferente ao longo da sua linha corporal, é um sinal. Outro sinal, quando as escamas ficam muito afastadas. Você começa a ver entre as escamas uma linha mais clara. Por que acontece? As escamas elas têm uma tendência a sobrepor uma na outra, para fazer o escudo mesmo ali, né? Aquela proteção da serpente. Quando o animal ganha peso, elas se afastam. No que elas se afastam, elas mostram aquela pele, entre aspas, entre as escamas. Então, você começa a ver aquele espaço entre escamas que você consegue ver como sinal de aumento de volume, né? Normalmente sobrepeso. Mas, por exemplo, se o animal tiver um câncer no fígado e o fígado estiver gigante, isso acontece também. Se tem uma fêmea prenha, acontece isso também. Então, qualquer coisa que aumenta o volume demais do animal, ele começa a afastar essas escamas, você consegue ver essas linhas entre as escamas, que é um sinal de ganho de peso excessivo em serpentes, considerando que ela não tem nenhuma doença associada. Mas é assim que você vai conseguir ver em casa. Esses dois fatores acho que são os mais evidentes para uma pessoa leiga dentro de casa. Legal, mano. Não sabia das bolinhas, né? Até mandei um link aqui, se você quiser compartilhar. Deixa eu colocar aqui. De acúmulo de gordura. E aí tô vendo, principalmente nas corn snake, acho que fica bem visível isso que você falou.
Meu Deus, acho que a maioria, né? Porque sempre os casos aqui vem falando disso. E tem outro esqueminha também aí, legal, que mostra um pouco do Ó, acúmulo de deixa eu gordura mostrar. Esse na aqui tá obesidade. absurdo, né? Tá absurdo, absurdo, absurdo. Compartilha o cronômetro. Mas aqui numa corn snake, né? Peraí, deixa eu colocar aqui. Ó, aqui tá Nossa, gigante. exato. Mas você tem bem mais discreto, bem mais discreto. Tem uma Eu outra até que tá na tirei. Maravilha ali. Ah, não. Não tá no mesmo link, eu acho. Mas, por exemplo, assim, desse jeito tão marcado, a gente vê mais em colubrídeo. E animais Sim. com bem grande de peso. Eu queria achar, não sei se é muito pesado, mas. Meu Deus. Ficou ótimo aqui. Um corpo gorduroso na necrópsia, para vocês verem. Sim. Aqui não é uma serpente, eu vou achar uma serpente para ser mais didático. Cara, isso vai variar muito, muito, muito. Agora, que Aqui nesse ponto. lagarto aqui dá para ver, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Sim. Essas duas estruturas, isso aqui é gordura. É onde ele acumula gordura. Para quem não está vendo, está só escutando, é um lagarto aberto, né, uma necrópsia, se você não quer ver, nem abra. Mas você tem duas estruturas que vêm lá da base, quase da base do rabo, até mais ou menos a metade do corpo do animal, abraçando todos os órgãos, do lado direito e do lado esquerdo. Isso é o corpo gorduroso. É um monte de gordura acumulada, e quando o animal vai engordando, o depósito de gordura ele vai acontecer exatamente nessa região. Então, isso marca o animal, marca a anatomia do animal quando ele está muito grande. Então, a gente consegue ver nesse cenário também, né? E quais os problemas que isso pode trazer? Que risco traz para a saúde uma obesidade numa serpente, assim? Então, primeiro risco, né? Artrite e artrose dos membros, tanto das patas dianteiras quanto, tô brincando, né? Mas, cara, principalmente aí, lesões secundárias de fígado, e aí, consequentemente, o animal pode entrar em um quadro de insuficiência hepática. Então, ele pode, por exemplo, ter esteatose, acumular gordura em excesso, apesar de não ser tão comum. Ele pode ter até problemas para defecar, ele pode ter problemas para se alimentar, perda de apetite. Tudo isso pode acontecer, fora os sinais que a gente não vê, né? Que às vezes são difíceis de diagnosticar. Então, por exemplo, uma pessoa obesa, ela tem uma tendência a ter distúrbios metabólicos, ela tem distúrbios hormonais. São coisas que a gente às vezes não vai nem ver, que vão trabalhar silenciosamente ali no réptil, que podem levar a consequências de médio e longo prazo. Nenhum bicho sobrepeso é bom. Nenhum animal. Isso vai fazer mal para todo e qualquer ser vivo que existir na face da Terra. Perfeito, perfeito. Agora, hoje, assim, isso que você falou da questão hepática, ali do fígado, é uma coisa que eu acho que a gente sempre escuta, né? Principalmente com as pessoas que fazem uma super alimentação ali e quer que o bicho cresça rápido e tal. E uma das pessoas muito fala do tipo, espera que daqui uns anos, uns 10 anos, você vai ver que o fígado desse bicho... Ou seja, a obesidade não necessariamente também, ela é aquilo, tipo, nossa, engordou, bum, deu um sinal ali. Ou às vezes eu nem tenho um sinal de que estou obeso, não tenho lá as bolinhas de gordura e tudo mais, mas eu vou estar, sim, acima do peso, né? Como é que é isso, André? Cara, eu gosto de falar assim, existe o score de condição de corporal ideal, que é aquele bicho que está fisicamente ótimo. Tem o gordinho saudável, o magrelo saudável, tem o caquético e o obeso. Sobrepeso não vai fazer... Lógico que assim, vai fazer mal em algum nível, mas às vezes não vai comprometer a qualidade de vida do animal. E é uma tendência natural, igual a gente falou, de animais em ambiente doméstico terem sobrepeso. Isso é uma tendência natural, humana, qualquer bicho. Só que quando isso isso excede o saudável, que começa a vir os problemas. Só que é igual a gente. O que você gasta para ganhar, você gasta o dobro de tempo para perder. Então, se deixar o animal ficar com sobrepeso para depois regredir, considerando que é um animal que às vezes não faz tanto exercício, que ele não tem um comportamento tão ativo como ele tem em ambiente doméstico, como ele tem na natureza, isso vai demorar muito mais para o animal perder, ainda mais uma serpente. Como que a serpente gasta energia? Cara, praticamente zero, mesmo fugindo do dono.
é um animal que evoluiu para economizar energia. Perfeito. Então, assim, é um animal que é muito difícil de você conseguir fazer perder peso e demora muito. Então, você tem que tomar muito cuidado. E aí entra no pragmatismo que você estava falando, né? Gostou da palavra? Pragmatismo? Tem uma amiga minha que fala isso comigo, eu acho bonito, aí eu repito. Essa mania de a gente andar muito quadrado, de fazer tudo de um jeito muito matemático, às vezes, que dá problema. Que é o que você falou. Não. Que... Eu não faço isso. E as pessoas me criticam por isso. Tudo que te criticar, eu vou estar a favor, sinceramente. Assim, independente de estar certo ou errado. Mas nesse ponto tem um fator. O pessoal tem muita mania de muito quadrado, cara. E aí o quadrado, ele às vezes dá pau. Porque os bichos não são quadrados. Biologia não é quadrado. Biologia é bem redonda. É bem redonda. Exato. Assim, quando as pessoas me perguntam, às vezes, isso já foi uma questão mais latente para mim, que as pessoas me zoavam muito, tipo, você não alimenta seus bichos, que os irmãos dos seus bichos estão todos enormes e os seus estão pequenos ainda. Eu falo, vamos ver quem chega mais longe, não que isso seja uma competição, né? Mas será que as pessoas também vão ter os bichos dela daqui 15, 20 anos? Eu espero ter os meus. Porque o que eu sempre gosto de escolher quando eu falo de comportamento e tudo mais, não é só o comportamento do indivíduo, mas eu preciso entender o comportamento dessa espécie, aí não mais do indivíduo, no habitat dele, natural. E quando a gente fala, não que também a gente vai falar, mas na natureza não é assim, não é isso que a gente está querendo dizer assim aqui. Sim. Mas é que esse bicho na natureza, ele não vai comer de 10 em 10 dias, cartesianamente. Estou falando muito cartesiano hoje. Não vai comer de 10 em 10 dias. Ele não vai ir lá do tal dia, bater notificação no seu aplicativo, vai chegar lá um bicho na porta dele para ele se alimentar. Muito pelo contrário. Do mesmo peso, sempre. Aí a cobra vai olhar e falar assim, esse roedor, ele não bate os 12%. Eu vou esperar o próximo. E esse aqui, 15%. Não, 15% é complicado. E vem projeto verão. Tá chegando verão, vou comer menos, porque estou no inverno. Preciso reproduzir, está zoando isso, mas tem isso, né? O animal vai chegando... Não, isso que eu tô falando, exato. Ele vai... Então vai ter estações do ano que vai representar, por exemplo, a primavera, para algumas espécies, o período reprodutivo. Alguns vão comer mais, outros vão parar de comer. São muitas variáveis, eu acho, que as pessoas precisariam ver, olhar e observar de acordo com a espécie, né? Então, tipo, tem bicho que vai reproduzir o ano inteiro, tem bicho que vai reproduzir só em determinada época, tem bicho que vai ser uma época totalmente diferente, tem bicho que o macho para de comer, tem bicho que a fêmea para. Então, às vezes, o bicho está muito agitado no terrário, mas não está comendo. Sim, ele é só um comportamento de reprodutivo, não quer dizer que ele parou de comer ou está estressado, coisa do tipo. Então, eu vejo que essas variações ali, além das espécies, ainda tem de indivíduo, né? Tem total, cara. E assim, eu acho que o caminho é esse, não está errado, mas eu acho que a gente já pode ir para um ponto mais avançado. Porque primeiro a gente entende a espécie, depois a gente entende o indivíduo. E nesse final, eu acho que está tudo bem. Os manuais, e aí a gente colocou até aqui no roteiro para falar sobre, dar uma criticada, e não é criticar um manual, não. Criticar os manuais, de modo geral, de maneira construtiva, inclusive os nossos. Que a gente sempre orienta as pessoas a alimentarem as serpentes de maneira numérica. X% do peso a cada X dias. Por quê? Porque quando a gente comunica um manual, a gente quer conversar com o máximo de pessoas possíveis, de várias idades. Com a maioria das pessoas. E quando a gente trabalha com maioria, a gente tem que simplificar para minimizar erro. Você não vai entrar em detalhe quando você trabalha com um manual para todas as pessoas, de todas as idades, todos os estados, tudo. Então, você trabalha com generalista, normal. É normal isso. Então, você trabalha com geral, que é isso, mas a gente sabe que o geral, às vezes, vai dar problema em indivíduo. E aí eu volto para a minha crítica, que eu prometi que ia fazer, e aqui estou fazendo, que é o objetivo do bicho. Você falou lá no início, né, que por muito tempo a gente teve um criatório só, que estava compartilhando o manual, a experiência dele, ponto. E até hoje, né? Muito com a experiência dele. A experiência dele, isso. A experiência daqui, tanto que você pode ver que quando muda funcionário lá, o manual muda também. É padrão. Então, assim,
que eu observo muito? O objetivo de um filhote dentro do criatório é crescer rápido para reproduzir rápido. Lembrando, gente, que réptil, a gente não fala em maturidade sexual por tempo, a gente fala maturidade sexual por tamanho. Então, a jiboia, ela vai reproduzir a partir de X metro. A king vai começar a reproduzir a partir de tal tamanho. O gecko começa a reproduzir a partir de X gramas. A gente não fala com 1 ano, 2 anos, gosta de falar com cachorro. O primeiro trio é com 1 ano. Não é assim que a gente fala. Então, o que é muitas vezes o que eu observo? Que o criatório, quando ele compartilha apenas experiência própria de criatório, ele está passando a experiência dele do bicho crescer rápido para chegar na maturidade sexual rápida para poder reproduzir rápido. E quando você tem um bicho em casa de estimação, esse não é o seu objetivo. Então, para que você vai submeter ele a um overfeeding, né, como o pessoal chama, um power feeding, se você preferir, a uma superalimentação para ele crescer rápido, se você não tem objetivo nenhum do bicho reproduzir? Só quer curtir a presença do bicho, quer curtir o desenvolvimento. Você vai alimentar o bicho a cada 6 dias, mas tem que ficar 3, 4 dias sem manipular depois da alimentação, ou seja, você vai perder metade da vida do bicho. Porque 3 dias depois da alimentação você não mexe, aí você mexe por 3 dias, depois você alimenta de novo, 50% da vida do animal, ele está em digestão. Aí sabe o que as pessoas fazem? Compra mais um para enquanto não estiver digerindo, manipular o outro. Aí, depois ela entende que é mais fácil, descongela os dois juntos, ela alimenta os dois. Aí ela não altera mais a alimentação. Não, é muito engraçado. E rola muito, né? Isso aí. Muita coisa. Muita coisa. Porque essa necessidade, eu acho, de querer estar sempre... Então, você adapta a sua rotina. Você quer ter uma rotina com o seu bicho. E você acaba forçando o bicho a entrar na sua rotina. Quando deveria ser ao contrário. Eu tenho a rotina do bicho. Eu vou ver como eu me adapto à rotina do bicho. Né? Então, eu acho que isso seja... Ou com alimentações diferentes, com digestões mais rápidas, por exemplo, talvez aves, por exemplo, né? A gente vai falar um pouco disso mais à frente, mas eu acho que tem formas de mudar a rotina de uma forma saudável para o bicho, que é tirar ele da rotina. Eu não acho que ele tem que ter uma rotina, sendo muito sincero. Então eu vou adaptar muito mais, eu acho que os fatores externos, aqui em casa pelo menos, influenciam mais na rotina alimentar do meu bicho do que o meu desejo de interação com o bicho, eu diminui. Então, se eu estou preparando, sei lá, vou programar que semana que vem eu vou alimentar todo mundo, não sei o quê. Caiu a temperatura, esquece que eu vou alimentar. Eu não vou alimentar. Não vou, começou a chover. Vou dar um exemplo aqui, que eu estou falando nos últimos episódios todos. Eu me mudei. Durante a mudança, por de 2 meses, ninguém comeu aqui em casa. Eu tenho uma stand boa filhote, não comeu em 2 meses, e tá tudo bem. Por quê? Porque eu estava me mudando, o aquecimento não estava legal, Curitiba estava tendo altos e baixos de temperatura. Vai que eu alimento esse bicho num dia que está calor, no outro dia Curitiba cai para 6 graus, 7 graus. Esse animal vai sentir as consequências. Então, eu estabilizei o manejo, voltei a alimentar numa boa. Ninguém sentiu isso. O peso manteve, eu estava acompanhando tudo certinho, não estava com comportamento de esfomeada, que você vai observar. Mas eu acho que é importante aqui, Fernando, a gente ressaltar o seguinte: se você é iniciante, primeira serpente, está no início, ainda não conhece o seu animal, seguir um protocolo é extremamente interessante. Vai evitar erros, vai evitar tudo. Mas siga certinho. Mantém temperatura, mantém alimentação, mantém as avaliações veterinárias. Siga o protocolo inteiro. Não vai seguir metade do protocolo, porque também vai dar pau. Vai dar envolve... Perfeito. O que envolve essa estabilização que você acabou de citar, né? Porque às vezes você vai falar, me mudei de apartamento, 2 dias que eu estou no apartamento novo, e dei o dia de alimentar. Isso pode ser talvez mais prejudicial você alimentar do que você não alimentar. Perfeito. Esperar uma semaninha, para o bicho acostumar com o ambiente. Para evitar um vômito, um regurgito qualquer, enfim, o bicho está ali conhecendo esse novo ambiente. Meu Deus, será que eu vou ser atacado? Não, vou precisar fugir, não vou. Como é que vai ser? Ele está naquele pico de observação de se adaptar a esse novo ambiente, né? Então, um vômito, um regurgito ali pode ser pior do que ele não comer.
Com certeza é pior, né? Do que Com certeza. Inclusive, ninguém é perfeito. Se isso aconteceu com você já, se esse podcast isso acabou de acontecer, a gente tem um episódio sobre vômito e regurgito já no podcast também, né? Então, volta lá nos episódios que a gente orienta como você agir, quando você deve se preocupar ou não, e entender um pouco melhor esse processo. Mas, com certeza, é pior do que um jejum ali de mais uns 4, 5 dias. Com certeza. Se for um animal adulto, grande, uma CIS, uma BCC, meu amigo, já tem de animal que estava 5 meses sem se alimentar numa boa. Questão de doença e tal, mas 5 meses numa boa. O animal não vai morrer de 1 dia, 2 dias, 1 semana, a não ser que ele já esteja com alguma condição anterior. Já está doente, alguma coisa, enfim. Aí pode até ser. Mas, para um animal saudável, gente, não sejamos antropocêntricos, achar que todo bicho é ser humano. Não adianta você achar que você fica mal-humoradinho porque você está com fome, que a sua serpente vai ficar bravinha porque ela está com fome. Não é assim Não. que funciona. Veio na porta do terrário, tá pedindo comida. É uma coisa muito comum, muito comum. Ai, devo dar antes, porque ela tá toda hora vindo aqui na porta do terrário olhar. Gente, o bicho não tem a menor noção do que tem na porta do terrário. Ele tá andando em algum lugar. Achando que é drive-thru, porra. O bicho só tá indo num lugar onde tem mais movimento, tem mais espaço, onde ele tá explorando visualmente também isso. Você viu o vídeo que eu mandei no Instagram? Do cara no Rio de Janeiro roubando o drive-thru? Nossa. Tá achando que a cobra tá lá pedindo comida no vidro. Você acreditou? Como não, meu filho? Isso tá na internet, é verdade. Você tá maluco? É vídeo do break, com certeza. Aquilo daqui a pouco você vai falar que Michael Jackson não morreu, tá fugindo do perigo. Mas a pessoa ir pro Rio de Janeiro pra comer no McDonald's. Porra, você tá muito negacionista, Fernando. Sanduíche de cria ali na calçada. Cheio de teoria, de conspiração. Porque o Neymar ele cai de propósito, não sei o quê. Inclusive, Neymarzinho voltou hoje a jogar futebol. Tá, papai? Depois de 1 ano e 4 dias. Tava de careta nesse tempo todo? Cara, ele tava lesionado, se recuperando, se cuidando. Você não sabe o que é isso, né? Nem quero saber de Neymar. Essa dedicação aí. Vamos falar, então, além do peso. O que deve ser levado... Peraí, deixa eu contar a história. Que nós falamos. E vou contar a história lá do Guilherme com a CIS dele. Boa. Então, o Guilherme comprou uma CIS e, se não me engano, foi a primeira serpente dele, seguindo o manual, ele é doutor. Esse pessoal que faz doutorado, só faz doutorado que não se garante na porrada. E aí, manual, cara, doutor, protocolo certinho, seguindo. Um belo dia ele manda mensagem. André, que biólogo é foda, porque o pessoal fala biólogo, todo mundo fica achando que os caras entendem tudo de bicho, mas a biologia é muito ampla, né? Mas entende então, o cara trabalha com biologia molecular, DNA não come, DNA não come rato. DNA é mais vida que cobra, inclusive. Aí ele virou e falou assim, mano, eu tô incomodado, porque parece que esqueci o nome agora da cobra, vai explodir toda vez que ele vai comer, cara. O rato tá muito grande, velho. Aí você tá dando quanto? Aí ele, 12% do peso dele. Falei, manda uma foto, um vídeo. Mano, ele mandou a foto, um vídeo. Sabe o que eu falei para você da obesidade? Na hora que o bicho vai engolir, ele distende. Então é normal aparecer esse espaço entre as escamas, principalmente. Nem aparecer. Mano, você não tem noção, Fernando. Parecia que estourar. A comissura labial, que é esse encontro do lábio superior com o inferior, parecia que explodir, mano. O bicho virava de lado para conseguir engolir. Você não tem noção, ele mandou uns vídeos. Eu tenho salvo para usar em palestra. O bicho virava de lado para conseguir engolir. Ficava igual aquele meme da serpente com o elefante. Um volume absurdo, velho. Absurdo. Eu falei, não. Pequeno Príncipe, rapaz. Falei, esse volume tá absurdo. Vamos marcar, vou ir avaliar o animal. Resumo da ópera. Olha o que estava acontecendo. Acompanha comigo o processo. Ele seguiu o protocolo. Por algum motivo, um animal mais quieto, um animal com uma predisposição a ganhar peso, um perfil de presa, uma coisa, não só do indivíduo, pode ser porque é um perfil de presa com mais gordura, algum motivo, esse animal ganhou peso. Se ele ganhou peso, ele ficou mais pesado. Se ele está mais pesado, 12% do peso dele é um alimento maior.
E se ele comer um alimento maior, ele vai ganhar mais ou menos peso? Mais peso. E se ele ganhar mais peso, ele vai ficar mais gordo. E mais gordo, 12% dele mais gordo, é uma presa maior, vira uma bola de neve. Ele ganhava peso, passava do peso do animal, comia um rato maior. O rato maior ou era mais velho, já claro isso também, que o rato mais velho tem mais gordura, ou então eram ratos com volume maior de alimento, e o animal começou a ganhar peso atrás do outro. E ele foi seguindo o protocolo, e o animal estava obeso. E ele estava um animal obeso, comendo pra caramba, ou seja, a tendência a ficar cada vez mais obeso. E o que foi a solução? Falei, não, Guilherme, nós vamos começar a alimentar esse animal de acordo com o peso que ele deveria ter, e não de acordo com o peso que ele tem. A gente teve que botar o bicho na dieta. Sem noção disso? Eu saí de casa para colocar uma serpente na dieta. Quando eu conto aos meus amigos que não são veterinários, é chacota. Porque o negócio e exercício. Algum exercício? E exercício. Então, mas como é que você vai estimular? É que você curte ainda colocar o bicho. Eu lembro que você tinha uma época que você colocava aquelas treliças ali, o bicho ficava escalando. Com certeza ajuda. Mas é difícil você conseguir manter uma rotina de exercício por uma serpente. Ainda mais ele que tem serpente, porque ele viaja muito, por exemplo. Porque ele vai muito para o exterior dar treinamento, tem que ter uma rotina muito específica de viagem. Então, assim, ajudaria? Com toda certeza. Adiantaria o processo. Difícil falar quanto, não consigo falar isso em número, mas com certeza ajudaria. Mas você entende como é que a bola de neve do protocolo, ela ia levar o animal à morte. Ou por o animal pegar uma presa muito grande, seguindo ou por uma lesão hepática. Protocolo. Seguindo certinho o que está no manual e como está no protocolo, né? Seguindo o protocolo certinho. Então é isso que trouxe, né, que motivou a gente a falar esse episódio. E isso era muito evitável. Como que era evitável? Se ele estivesse acompanhando, ele acompanha até, mas eu tinha um tempo que eu não vi o bicho ainda, mas estivesse acompanhando o peso, estivesse acompanhando com veterinário, para ver se a condição corporal daquele bicho estava acompanhando o que a gente espera para aquela espécie. Então, a partir do momento que você vê que aquele animal está gordo, você tem duas opções. Ou você afasta as alimentações, deixa intervalos mais longos, para que esse animal tenha um saldo energético menor ao longo do ano, ou você dá presas menores. Então, você diminui o volume da presa. Eu prefiro aumentar o intervalo, particularmente. Eu prefiro manter uma alimentação adequada e aumentar o intervalo do que manter frequência com presas menores. Mas você tem que fazer alguma coisa. Você tem que mudar esse protocolo para chegar no nível de saúde daquele indivíduo. Simples assim. Perfeito. E aí, eu acho que quando você está falando de tamanho da presa, frequência, intervalos, vou trazer um outro ponto que é fugir da monodieta, ter uma dieta variada. Da presas, talvez, menos gordurosas seriam indicado também. Por isso que eu, às vezes, gosto de não... Quando eu pego filhote, eu já tento, desde o início, já fazer com que o bicho, pelo menos, se acostume a comer uma ave também. Além eu nunca dei aqui em casa. Nunca dei para nenhum bicho, você acredita? Cara, eu dou. Tem uns bichos de repasse de bol, filhote que estão aqui, estão amassando codorna. Amassando. Só fala, bol é chato de comer. Chato é nada, gente. Dá comida que o bicho come. Então, do tipo, eu gosto de fazer essa variação ali entre até tipos de roedores, né? Tipo, os grandes aqui, por exemplo, às vezes rato, às vezes coelho, às vezes porquinho da Índia e tal. Mas tem uns que são bem mais gordurosos do que outros. E agora é incrível que até a conversão alimentar. Então, por exemplo, eu vejo que os bichos como coelho, parece que absorve muito mais. Ele tem, como é que a gente chama? Conversão alimentar, né? Eu não sei se você já falou que isso é um mito ou coisa do tipo. Quando a gente faz aquilo, tipo, o bicho tinha tanto, comeu, sobrou tanto, para depois que ele cagou, a gente vai lá pesa a bosta do bicho, para ver quanto que ficou de nutriente, de comida no bicho. Mas eu gosto muito dessa questão de você ter essa variação um pouco alimentar também de uns bichos menos gordurosos, como as aves. Tem um padrão, né, um valor nutricional que ele varia de alimento. Então, por exemplo, porquinho da Índia tem mais gordura, rato vai ter mais do que camundongo, menos que porquinho da Índia, coelho é uma carne mais magra, ave também é uma carne mais magra. Então, você tem um perfil nutricional diferente, com certeza. Quem vai poder te fornecer essas informações com muito detalhe é o Biotério Pantanal. Então, já conversei com ele algumas vezes, é um crânio, entende muito de nutrição, de composição alimentar, enfim.
E não só do tipo de presa, mas até da idade da presa. Então, por Exatamente. exemplo, o Guilherme estava dando lá, rato de 300 gramas. Gente, o rato de 300 gramas ele tem um perfil nutricional completamente diferente de um rato de 150 gramas. 2 ratos de 150 gramas é um animal jovem, com menos acúmulo de gordura, uma carne mais magra do que um rato de 300 gramas. Então, um rato de 300 gramas, ele tem uma tendência a ter mais gorduras, ter um perfil nutricional muito maior, igual a gente, pô. Se pegar uma criança, é difícil pegar uma criança que tem um acúmulo de gordura, óbvio que existe, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas, assim, pega uma espécie, de modo geral. A tendência dos filhotes é ter mais músculo, ter menos gordura. Quando ele vai ficando mais velho, a tendência é ele ter mais peso, até um ponto que ele começa a perder, né? Porque depois de velho também ele começa a perder massa muscular, começa a ter atrofia muscular, então ele perde proteína, que é alimento ali do nosso animal. Isso é engraçado, Fernando, porque distúrbios nutricionais de deficiência em serpentes são extremamente raros, porque são animais que comem presas inteiras. Então, se falar assim, um animal que está com deficiência, igual a gente fez no episódio de hipovitaminose A, difícil. Um animal que está com deficiência de cálcio, é difícil, porque ele come a presa inteira, já é um alimento balanceado. Mas você errar no tipo de alimento, no tamanho do alimento e na idade do alimento, é um erro nutricional possível para serpentes. Então, tem que ter muita atenção. E essas duas estratégias são válidas, sim. Tanto você mudar a presa, quanto você mudar a idade da presa. Então, parar de dar bicho muito grande, igual a gente estava conversando antes, né? Coelho de 1 quilo. Coelho de 1 quilo, gente, é um jovem. Você pegar um Nova Zelândia, vai chegar a 3,5 kg, 4 quilos, dependendo. Então, 1 quilo é um jovenzinho, é como se fosse um rato de 80 gramas. Lembrando que o rato vai chegar aí 250, né? 300 no máximo. Acima disso já começa a ser um pouco de sobrepeso, depende do tamanho do rato. Mas, enfim, uma média de 200 e poucos gramas é uma média de um rato jovem. Então, é importante a gente ter essa percepção, que não é tudo alimento. A gente tem estratégias diferentes que dá, sim, para você ir além do protocolo. Você oferecer mais do que o protocolo para o seu animal, né? E a frequência é uma dessas ferramentas, né? Além da mudança de presa e tudo mais. Agora, e na literatura, né? Nos livros e tal, o que eles mais recomendam, até está lá no nosso manual, não lembro se é no Tiboia, mas enfim. A frequência, né? É a frequência. É manipular a frequência. A frequência é um dos pontos mais eficazes para você trabalhar isso. Beleza. Agora, quando a gente falou de mudar a frequência e tudo mais, eu ainda vou me basear, e obviamente depende de espécie para espécie, em necessidade, tipo, defecar. Porque, por exemplo, tem muita gente que só dá uma outra alimentação se o bicho defecar. Sendo que a gente sabe que entre uma alimentação e outra, o bicho pode não defecar. Não, pode até defecar 2 vezes da mesma alimentação. Colubrídeo. Se puder defecar 15 vezes entre uma e outra, ele defeca. Até jiboia, cara. A minha cise aqui, às vezes, ela defeca 2, 3 vezes o mesmo alimento. A mesma alimentação. Sim. Ainda mais assim, quando eu entro nesses picos que eu pulo a alimentação. Então, por exemplo, uma coisa que eu não gosto de fazer, se eu vou viajar muitos dias, eu não gosto de alimentar. Porque se o bicho vomita, regurgita, qualquer coisa, eu vou demorar para ver. Então, eu não gosto. Vou viajar 2 dias? Beleza, eu alimento, daqui a 2 dias eu olho, tranquilo. Mas, vou passar 10 dias fora. Eu não gosto de alimentar antes de viajar. Eu espero eu voltar. Então, às vezes o animal está lá 21 dias. Eu faço hoje a minha CISE 21 a 30 dias de intervalo. Alimentei, deu 21 dias, eu vou viajar daqui a 2 dias, vou ficar 10 dias fora. Eu não alimento, ou seja, 2 dias antes, mais 10 dias de viagem, 12 dias. E eu chego, o animal defecou. Defecou de novo, acontece. Não é comum, não é comuníssimo, mas acontece. Então, não é nenhum drama também, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Perfeito. E aí, voltando a um ponto, quando a gente está falando, né, de frequência e tudo mais, mas vale lembrar que o ambiente também, como temperatura, umidade, coisas do tipo, estresse, enfim, pode também afetar o comportamento alimentar do bicho, né? O bicho pode parar de comer por conta disso, né? Principalmente temperatura, né? Então, nos nossos manuais está bem claro lá que a tríade da alimentação, ela é temperatura, frequência e volume. Qualquer um desses 3 pode dar pau. E até assim, a capacidade do bicho digerir. Porque às vezes a temperatura baixa o bicho consegue comer, mas a capacidade de gestão dele está lenta. Ele aproveita menos nutriente, ele vai incorporar menos nutriente, ele vai demorar mais para defecar.
Então, todo esse processo digestivo está associado, sim, a características ambientais, temperatura, umidade, geral, Legal. né? Agora, você já passou um pouco sobre os sinais aí que a gente tem de uma superalimentação, né? Só das bolinhas de gordura ali e tudo mais. E quais são aquelas coisas que a gente não vê? Isso é mais a curto? Existe algum problema a curto, médio prazo? Ou eles vão ser sempre a médio e longo prazo ali, a questão renal e tudo mais? Como é que Cara, a funciona? curto prazo, você pode ter problema. A gente já viu serpente morrendo de superalimentação. O bicho ingere uma presa muito grande, não tem capacidade de digerir. Os próprios vômitos, né? Um dos motivos de vômito pode ser superalimentação. É verdade que a maior causa de morte em cativeiro de serpente é vômito? Ou é um Nunca vi mito? esse dado, mas eu não duvidaria. Eu nunca vi esse número para te falar assim, sabe? Botar na mesa, Alguém já me falou isso, cara, mas uma vez, do tipo, o eu que nunca mais vi esse mata dado. serpente é vômito. Mas não duvidaria. Não duvidaria mesmo, 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 mesmo. E uma coisa interessante, Fernando, que as pessoas não têm noção, o estômago da serpente ele é pequeno. Apesar dela comer presas grandes, ele é pequeno. Então ele come parcelado. Por isso que a digestão leva 5 dias e tal. Então, quando um rato entra, por exemplo, do estômago da serpente, o estômago está aqui, né? Ele entra só a cabecinha, com todo respeito ao termo, entra só a cabecinha, começa a digerir. Aí depois que digeriu a cabeça, vai digerir o meio, vai digerir o corpo e por aí vai. Tanto que quando o animal vomita depois de 2 dias, vem aquela cena maravilhosa, que é um bagulho meio digerido e o rato molhadinho no final. Então isso é comum. Né, gente? Então quando dá uma presa muito grande, principalmente se o animal não tem temperatura adequada para fazer essa digestão, isso pode acontecer. E imagina um bagulho apodrecendo dentro do seu estômago. Porque imagina, se o negócio está ali, sobre efeito de enzima, de temperatura, é uma presa. A gente fala sobre isso em vários episódios. Se você deixa o negócio descongelando inadequadamente, vai ter proliferação de bactéria, por aí vai. Isso não muda dentro da barriga do bicho. Então, se dá uma presa muito grande, o animal demora muito para digerir. Você tem bactéria replicando, você tem carne, né, proteína começando a apodrecer. Isso pode virar uma Lembrando que gastrite. é uma presa inteira. Então, dentro da presa, desta presa, Isso. tem o mesmo processo acontecendo, né? Exato. Dentro da tripa do rato tem bactéria, tem comida, tem um monte de coisa. Então, até o tempo de gestão, se ele for muito longo, pode dar merda. E, inclusive, eu falei com você esses dias sobre isso, da caninana, né? Esse dado está lá no manual da caninana, no site da Meu Exótico. Cara, é sensacional. Os caras tiveram algumas... mas calma, você vai ver como é que é sensacional. Os caras tiveram algumas capturas, um trabalho, né, biólogo a campo e tal, capturaram algumas caninanas, eles foram alimentando. E tem uns dados lá, não vou lembrar de cabeça as porcentagens, mas tipo assim, 90% das caninanas que comeram presas de 30% do peso dela morreram. Porque é um bicho que come presas pequenas, de maneira extremamente rápida. Tem relatos até de caninana que come o bicho ainda vivo, de tão rápido que ela engole, que o bicho é engolido vivo na natureza, tá, gente? Pelo amor de Deus. Então, é um animal que não é adaptado evolutivamente a comer grandes presas. Ao contrário de jiboia, por exemplo, que tem um trabalho que deram 40% do peso da BCA para ela comer, ela comeu e digeriu. Não quer dizer que isso seja saudável. Sim. A gente até não está publicado sobre esse artigo. Ela deu conta de digerir, mas não quer dizer que seja saudável. A mesma coisa eu sei no rodízio. Meu irmão tem muito disso, né? Meu Deus do céu, homem é uma desgraça, né? Você fica falando que eu não consegui no futebol e tal. Mas já viu homem? Homem tem mania de querer comer muito e achar que quem come mais é mais macho que o outro. Meu irmão tinha essa Ele nunca fez esse rodízio de pizza, porra. Nossa, eu fui... Mas meu irmão no almoço, tipo, de domingo de família, nossa, eu comi 1 quilo. Porque ele é meu pai, às vezes, até hoje eles fazem isso. Ah, eu comi mais que você, como se fosse, tipo, um médico. Nossa, parabéns. Aquelas competições de comer cachorro quente nos Estados Unidos. Porra, corbucci é top, né, velho? Eu acho muito da hora. Parece um NPC. Mas o próprio corbucci fala, né? Pra quem nunca viu lá o cara comendo um monte, ele come 5 quilos de comida. Ele fala, mano, isso não é saudável. Isso não faz bem, isso me regraça. O cara é atleta, ele é atleta de comilança. Mas isso Então, demanda do corpo. Eu ia falar atleta comedor, mas ele ia pegar bem. Ele é atleta, foi mais. Mas é real, a demanda do corpo dele é a demanda de um atleta, pô, é a mesma coisa.
Você quer que sua serpente tenha uma demanda de atleta? Não é Ou isso. seja, não, mas vamos colocar assim, em casos pontuais, poxa, eu só tinha essa presa, foi, dificuldade de achar, ok. O grande problema, acredito que seja a frequência. É sempre estar alimentando, porque vai vir aquela bola de neve que você acabou de relatar aqui o caso do Exatamente. Guilherme, né? E assim, aí depende. Por exemplo, para carinana, eu nunca daria mais do que 15%. Tem Nossa, menos. Menos, sim. Tem um manual de caninana da gringa, de um criador lá, que ele fala assim, tudo que a caninana demore mais do que 30 segundos para engolir é grande demais para ela. Ela tem que ser... Cara, genial. Assim. Eu gostei muito O problema disso. é que você só descobre depois, né? Ai, demorou 3 minutos. Aí não adianta, ela já comeu. Cara, não, mas aí você não tem uma caminhada, nem deveria ter. Esteja preso, como já diria o meme. Porque, tipo, cara, não faz o menor sentido. Se você já avistou uma carinana, não dá para demorar mais de 30 segundos. Não tem condições. Não é um bicho que você vai dar 20% do peso igual aos outros bichos. Já começa errado se o seu criador. Primeiro, já começa errado se o seu criador não te entregou o manual de carinana. Porque você vai ferrar seu bicho se você pegar o manual de arco-íris para cuidar da sua caninana. E não vou muito longe da caninana. As coralos é a mesma coisa. Olha a finura do pescoço de uma coralos. Então, às vezes você vai ver ali, parece que você fala, ei, hoje vai explodir. E coralos não tem ombro, né? Desculpa. Desculpa. Mas eu acho que, tipo, são bichos que, tipo, vão comer de uma forma muito mais lenta do que os outros. Então, acho que ter essa importância de olhar que cada bicho vai comer de uma forma diferente, eu acho que é muito importante olhar isso. Tem alguns colubrídeos, por exemplo, eu acho que Milk Snake, por exemplo, que não abre tanta boca como uma Bull Snake, por exemplo, sei lá, 4 vezes o tamanho dela o bicho abre. Então, eu acho que são pequenos detalhes que você vai aprendendo com o seu bicho. Que bom que ele chega pequeno para você, de acordo com o que você pegou e tudo mais aí, você vai ver ele comer presas menores e tudo mais. Mas é aquilo, indivíduo para indivíduo. Vai ter bichos que vão ser extremamente esfomeados, vão comer muito, muito, muito e crescer voando e sem problema nenhum. E talvez o irmão dele da mesma ninhada. E aí, mais uma vez, eu falo muito disso, do risco de comparação. As pessoas mandam mensagem, qual a idade do seu bicho? Está pesando quanto? Porque quer comparar. Cara, não. Aqui é completamente diferente. Eu não passo idade de bicho meu para ninguém por conta dessas coisas. O cara quer comparar o irmão de ninhada, ou às vezes não é nem de ninhada. É outro bicho, de outro criador e tudo mais, e o cara quer fazer a comparação. Se você está comendo isso, meu tem que comer igual. Não, não tem. Não tem que comer igual. Não, isso aqui é outro negócio também que eu acho engraçado. É a mesma história lá do meu pai e do meu irmão. Como é que às vezes o dono do bicho, ele tem orgulho do bicho estar gigante. Nossa, a minha assise está com 3 quilos. É a maior assise que eu já vi, meu amigo. Ela está obesa. Você não tem uma assise gigante, você tem uma assise obesa. Lógico que tem animais maiores e animais menores. E digo o contrário também, tá? Eu atendi a serpente esses dias do Eduardo, e aí ele estava com uma assise, e ele estava comparando. Eu falei, cara, não adianta você comparar. Eu tava com esse papo com ele, conversando sobre isso. Mas ele começou a me falar, pô, esse bicho tem tanto tempo, ele tá comendo o protocolo tanto, tá com esse peso há tanto tempo, tá defecando mesmo. Eu falei, não, peraí, tá estranho mesmo. O bicho era para estar maior. Então, de acordo com a experiência, ele contando do manejo, contando tudo que ele faz, realmente o bicho estava pequeno. Pode ter uma característica... série de fatores, né? Uma série de fatores. Pode ser que seja normal do indivíduo. Então eu falei, cara, o bicho está bonito, está saudável. A gente fez um exame de fezes, deu um problema na análise lá, a gente vai ter que coletar de novo. Mas se não tiver verme nenhum, o animal tiver com todos os parâmetros dentro da normalidade e não está crescendo, ele é pequeno, meu amigo. E é isso, tamanho não é documento. Tamanho não é documento, meu caro. Então dá para você avaliar. Às vezes vai ter bicho grande, vai ter bicho pequeno. Mas não se orgulhe da sua assise estar com 3 quilos, da sua jiboia estar com 20 quilos. Não se orgulhe do seu animal que você acha que está gigante, e na verdade ele pode estar simplesmente obeso. E aí uma coisa que eu normalmente não gosto muito, que é o tal do check-up veterinário, ficar levando o bicho do veterinário para ver se está tudo bem. Eu não sou muito fã disso. Nesse caso ajuda muito. Se você não tem segurança em avaliar a condição corporal e por aí vai, você acompanhar o seu animal com o aplicativo da Mesótico, ver essa curva de peso bonitinha e tal, e junto do veterinário para ver a condição corporal, é extremamente importante.
E aí eu Perfeito. reforço uma coisa. Você, Fernando, se você estivesse ganhando peso todos os anos da sua vida, até os seus 40 que você está agora, isso seria normal? Depende. Se todo ano você Pode ganhando ser. 5 quilos. Não, isso já Normal? botou demais, né? Muita coisa, 5 quilos. Ou seja, você tem fases de crescimento. Se a sua serpente Sim. está ganhando 2 quilos todo ano há 10 anos, eu sinto te informar, ela está obesa. Porque ela tem picos de crescimento na juventude. Aproveite, ela tem mais 2 anos só. Aproveite que está chegando ao fim. Última temporada. Cara, porque o pessoal acha que o bicho vai crescer na mesma velocidade, na mesma intensidade a vida inteira. Aí ele vai Então, no exótico e fala, mas ele parou de ganhar peso. Que bom. Ele chegou no tamanho adulto. Ele está em fase de manutenção. Ele passou da fase de crescimento e chegou na fase de manutenção. Todo animal adulto chega nisso. perfeito, Normal. perfeito. Ou seja, a gente tem que levar em consideração idade, fase de crescimento e espécie. Porque a gente vai ter fase de crescimento, desse bicho vai comer pra caramba, vai crescer muito e depois ele vai dar uma parada, que é o que o André falou, do tipo, ou ele tá começando a transicionar para a fase de manutenção, ou, enfim, qualquer coisa do tipo. Espécies vão ter coisas diferentes também entre as espécies, de umas crescerem muito mais rápido do que as outras, porque ela tem necessidades inerentes à sua espécie. E eu acho que a questão da fase de crescimento, eu acho que é a principal coisa que pega aí, se você colocar isso junto com a serpente nunca para de crescer. Nossa, eu vou fazer aqui agora. Vamos E aí fazer o cara vai episódio falar, sobre isso? não, ele tem que crescer, ela tem que crescer, ela tem que converter X, ela tem... Não, gente, ela não vai virar uma sucuri. Não, só porque você está enfiando comida nela. Você está antecipando a morte dela. Ela poderia estar muito mais tempo com você, ela poderia viver muito mais tempo com você, desde que ela pudesse expressar o seu comportamento natural, inclusive de crescimento natural. Então, não adianta você ficar socando comida no bicho porque você quer, mas porque ainda não está dando para botar no pescoço para tirar fotinha para o Instagram. Pô, você vai, não funciona disso. Eu vejo que as pessoas é muito disso de comparar e de crescer, que a minha está maior. Aí eu lembrei muito se você falou de vó natureza. Sabe quando você tem aquela criança extremamente obesa e a avó chega e fala, ai, tá fortinho, e dá 3 apertando a bochecha. Fulano tá tão fortinho. Não, ele não tá bem. Não. Cara, tá o negócio nada, é... Tipo de gravar um episódio sobre isso. Que os répteis nunca param de crescer. Isso já foi comprovado que é uma afirmação extremamente generalista, extremamente... Como é que eu posso dizer? Empírica. Eles pegaram uma informação... Não, até que não é empírica, é científica. Mas eles pegaram uma informação X e tiraram um dicionário inteiro em cima de X. Faz sentido? Nossa, as pessoas quase não fazem isso no hobby, André. Não, Sério não, mas que não foi nem no fizeram, hobby, né? cara. Foi no mundo científico isso, sabia? Os caras pegaram uma percepção científica, que foi da linha de crescimento dos répteis, e tiraram a conclusão imensa. E aí no hobby virou exagero. Do tipo, nunca para de crescer, mas ele entra em taxas de crescimento ínfimas, mínimas, depois de adulto. Sim. Não quer dizer que... Mas assim, pessoal, tem gente, quando a gente conversa, às vezes vai conversar na consulta de orientação e tal, que o cara acha que o bicho vai crescer na mesma taxa de crescimento a vida inteira. Tipo, que ele vai, igual você falou, vai virar um monstro do Lago Ness, tá ligado? Que a milhares dele daqui a pouco vai estar na Lagoa da Pampulha cuspindo fogo. Vai estar lá. Tem o pessoal que acha isso, cara. Então, vai no episódio. E a gente tem que respeitar, né, também. Não, acho que não precisa. Precisa respeitar? Eu acho que sempre, cara. Qualquer informação, assim. Essa mesma pessoa. Isso tá gravado, tá, Fernando? Essa mesma isso pessoa. Vai virar corte. Eu acho que a gente tem que respeitar sempre. Vai virar figurinha. Tem que respeitar sempre. Porque essa mesma pessoa que não tem esse conhecimento, tem certeza que sabe muita coisa que a gente não tem mesmo. Não. Nesse sentido, sim. Entendeu? É disso que eu tô falando. Estava em outra perspectiva. Eu sou sempre agredido nesse podcast, meu Deus. E existe uma forma ideal para dosar a alimentação de serpente, levando em conta outros fatores além do peso? Como seria o formato ideal? Eu vou fazer um resuminho aqui. Eu tô muito... Ele tá empolgadíssimo com os resuminhos ali, de botar aqui na tela para vocês. Eu quero aprender a usar melhor os emojis.
Mas, ó, enquanto você vai aí, tem uma outra pergunta aqui, que era quais orientações daria, né, para quem está começando agora cuidar de serpente para garantir que a alimentação seja bem feita de maneira adequada. Eu acho que o que a gente falou no início segue o protocolo, segue os percentuais. No início, segue os percentuais, segue o protocolo que está nos manuais, de preferência manuais com referência científica. Não estou falando que os nossos manuais são os melhores ou certos ou coisa do tipo, mas são pelo menos baseados em ciência, acredito que são os únicos, né? O que não tira também a experiência das pessoas que criam, que desenvolveram os outros manuais. Mas lembrando também que animal de criador é um manejo, animal pet na sua casa é outro. Bora lá então, você botou aí. Cortou! Enganado pelo kick da bola! Ronaldinho Gaúcho olhou para um lado, foi para o outro, bruxo. mas tá na tela de novo. Ih, aí, peraí. Tanto erros de português. Caiu, Neymar! Caiu! Não fala. Deu uma caidinha! Ó, 4 pontinhos básicos, cara. Volume adequado, frequência adequada, temperatura adequada, mas sempre acompanhando a condição corporal. Temperatura não muda. Você não diminui temperatura para perder peso, você não diminui temperatura. Nem aumenta, né? E nem aumenta. Tá assando a cobra, não. Eu ia fazer um comentário, mas existe. Umidade pode influenciar? Influência na Você digestão. excluiu. Não, mas é porque eu acho que a gente não vai mudar a umidade para o animal ganhar peso ou perder peso. Isso que eu quero dizer. Então, sim, a umidade tem que estar adequada. Ponto. Você não vai mudar a umidade para mudar o manejo. Você vai manter ela sempre adequada e pronto. Então, aqui, temperatura é essencial. Volume e frequência, você pode trabalhar em cima disso. Mudar volume, mudar frequência, de acordo com a condição corporal. É isso que eu quis resumir ali. Boa. E lembrando, pessoal, que essa combinação entre volume e frequência, vocês conseguem, quem já tem seu petzinho aí, que tem o aplicativo do Meu Exótico, você consegue controlar e mudar isso de cada um dos pets que você tem. Então, tô vendo lá que o meu estava comendo um volume X, já reduz ali esse volume, já pode aumentar essa frequência e você vai ser notificado certinho na hora de fazer isso. Mas, Fernando, bem legal esse aplicativo, né? Eu não conhecia. Deixa eu fazer outra pergunta. Chama Meu Exótico. É de graça. Mas tem para Android, tem para iPhone. Você tá brincando? De graça? Uhum. Isso tudo aí notifica tudo de graça? De graça. Mas quantos animais? Aí você tem 2 animais. Aí se for mais de 2, tem que pagar. Não, tudo de graça nesse aplicativo do Meu Exótico. Se eu tivesse 100 animais? Pode botar, Roche, só vem, pai. Vem não, de graça. De graça. E outra, você consegue configurar individualmente, tá? Esse volume e frequência. Não é um para todos os seus bichos, não. Para cada um desses bichos, você pode fazer uma configuração personalizada. Tá, aí você vai falar agora que a vida do dia do aniversário do bicho também. Tu acredita, menino? Esses caras que fazem esse aplicativo é muito bom. Eu até mandei um pix para eles esses dias, para incentivá-los, né? Que é final de graça. Não, cara, recebi? Entendeu? Não, é muito bom. Esse aplicativo é tão bom. De bater uma dúvida aqui sobre essa espécie que eu tô tendo. Pum, cliquei ali, já vou pro manual, de dentro do aplicativo. Vamos botar de novo aqui. Posso navegar também pelas fichas de pets que tem no site da Meu Exótico, que é o mesmo pessoal. O mesmo pessoal que fez esse aplicativo, eles têm um portal muito legal. Chama meuexótico.com.br. Aí lá tem pets. Aí eles têm a ficha dos pets, que falam um pouco sobre o manejo e tal desses pets. Vale a pena também. Tipo, tô querendo ter um outro bicho e tal, não sei como é que ele é, vou lá ler. É bem maneiro esse aplicativo aí. Eu baixei, eu tenho indico com meus amigos. É mesmo? Vou começar a usar na rotina aqui com meus pacientes e tal. Cara, acho que você vai gostar. Até pro pessoal da clínica lá, pros seus clientes também, acho que eles vão curtir. Dizem que ajuda os veterinários, né? Eu vou ver quando for na próxima vez o veterinário, vou mostrar para o meu veterinário. Vamos ver. É que o Puff ele é meio esquisitinho lá, né? Meio fraco, né? Meio fraco. Como ele não entende muito, sabe? Eu levo o aplicativo para ajudar ele. Ele nunca teve réptil, né? Então, assim. Tá começando agora, né? É normal. Mas ele vai crescer muito ainda, eu acho, na vida ainda. Essa é a expectativa, né? E ele tá careca de estudar, né? Então. Desculpa. Então, seguindo para a dica cultural, podemos? Porque eu tô ansioso, eu lembrei de uma hoje.
Alguma novidade no campo da nutrição de serpentes? Você acha que pode Porra! mudar? Ou... Puta que pariu. Muita coisa. Mano, tá? Muita coisa. Sério? Não sou. Nossa. Nossa, muita coisa, muita coisa. Tem muito artigo saindo, muita pesquisa saindo. Cara, a gente está aprendendo muito na prática, principalmente no Brasil, com as espécies novas chegando, com o manejo. É muita coisa, muita coisa. E assim, já tem Muita bastante coisa, pesquisa muita coisa. com serpente. Ai, não dá. E um dos maiores desafios que eu acho na pesquisa de nutrição de serpentes, sabe o que é? O pessoal ter a maldade da espécie. Porque tem um trabalho com corne, não dá para extrapolar 100% para bom, não dá para extrapolar 100% para jiboia, não dá para extrapolar para cada espécie. Algumas coisas dá para supor. Mas, cara, o que eu vejo de gente extrapolando... Tem um artigo de alimentação de serpente que fala isso, isso e isso. Mas, mas qual serpente? E a pessoa dá aquela travada. Então, assim, a gente já tem vários... Vamos muito longe. Vamos trazer para nós aqui semana passada. A gente gravou sobre hipovitaminose A. E aí eu fiz um post do tipo de beta-caroteno para iguana, não sei o que, não sei o que. E você logo... Tipo, tá, tem um artigo que fala que ela não... Coisa daquilo. Que os leopardos conseguem transformar a beta-caroteno em vitamina A, mas a iguana não... Não é para lagarto, né? Do tipo, isso funcionou para esse lagarto, vou levar para os outros. Exato. Porque eu acho que isso as pessoas têm essa diferenciação um pouco melhor. Daqui a pouco vai ter gente falando que iguana não precisa de UVB. Daqui a pouco vai ter gente falando isso. Porque vem narração, né? Imagina. Porque vem narração. Imagina se falam isso, gente. Mas, vamos voltar para a serpente aqui. Tem trabalho mostrando que corn snake e piton ball respondem de maneira diferente à luz ultravioleta. Uma sintetiza vitamina D e outra não. Duas serpentes noturnas, duas serpentes de regiões tropicais, né, desérticas tropicais. Cara, então, para essas, no caso, cálcio com D3, é isso? Que cálcio com D3? Tô zoando. O dia que eu arrumar um editor para fazer corte, você tá ferrado. Vou começar a pegar tudo de fake news na internet, você vai ver. Então, para minha dica cultural, ela ainda está em incubação, mas eu comecei a ler um livro bem da hora. Só Miguel. Você é fã do Neymar? Um livro que chama Sapiens. Como é que é? Sapiens, a origem? Sapiens. Mas tem do Harari, né? Harari. Uma breve história da humanidade. Eu tô na metadinha dele, assim, mas o início dele, cara, é muito legal. Tem umas coisas ali que é meio miguezinho. Tipo assim, o cara pega algumas informações técnicas e trabalha do jeito que ele quer, assim. Mas é bem legal, porque você vê ele falando, tipo, da origem do ser humano, como é que a gente acha que a gente é muito foda, tá ligado? Tipo, mano, umas coisas que me fez pensar muita coisa, assim, da vida e da biologia de modo geral. Então ele fala, por exemplo, a gente tem mania de achar que o Homo sapiens era o único humano que existiu. Que a gente está tão acostumado a ser a única espécie de humano que as pessoas acham que o Neandertal ele evoluiu para o Homo sapiens. E não. A gente tinha Homo erectus, a gente tinha Homo sapiens, a gente tinha Homo neanderthalis, e eles foram extintos. Eram espécies de humanos que coabitaram o planeta ao mesmo tempo, mas eles foram extintos. Eles podem até ter misturado, né, ter hibridizado com nós Homo sapiens, mas o Homo sapiens, na verdade, ele dominou a Terra. Ele extinguiu, ou ele ou a natureza, né? Não dá para a gente falar exatamente que a gente que extinguiu os outros homos, mas existiam outros humanos. Não era só a espécie humana, que a gente fala espécie humana, eram as espécies humanas. Então é bem legal, cara, a reflexão que ele traz. Fica aí a minha... Tem tudo a ver com o episódio de hoje, né? Não dá para tratar todo mundo como igual, que a gente tem que ter essa variação de espécie, de indivíduo. E a minha recomendação cultural de hoje. Boa, cara, eu gosto muito. E aí, depois que você lê esse, você vai ver, você vai para outros, e aí tem o Homo Deus, ele tem vários livros que são muito, 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 muito bons. E quem não gosta tanto de ler ou qualquer coisa, aí você tem esse mesmo livro em graphic novels. No caso, eu tenho ele em quadrinhos, por exemplo. Dá para você ler em quadrinhos também, que é muito legal. É muito coisa de nerdola, meu Deus. Não, é TDAH, cara. Dá para concentrar em muito texto e aí você vai para o quadrinho, que é muito bom. Ó, minha dica cultural vai ser um filmezinho legal na Netflix. Eu sou muito Netflixeiro, que é o Rebel Ridge, se eu não me engano, que é um cara que
É bem maneiro, bem maneiro, bem maneiro mesmo. Que é um cara Rebel o quê? Rebel Ridge. Não sei se fala, não. Ridge, como é que fala isso? Rebel Ridge. É isso mesmo. Que é um cara que tá indo pagar a fiança do primo dele para tirar ele da cadeia e tal, não sei o quê. Vem policiais corruptos, coisa que quase não existe neste mundo. Rouba ele começa uma vingança. Como todo filme americano, ele é um ex-fuzileiro naval que tem habilidades questionáveis ali e começa a ir para cima da galera ali. É muito legal mesmo. Para quem gosta de filmezinho desses de ação, mais do mesmo. Isso. Roteirão hollywoodiano do tipo. Bem protocolo, manual de alimentação de serpente. Perfeito. Um cara que é ex-fuzileiro naval ou qualquer coisa, saiu do exército, não sei o quê, lutou nas forças especiais de algum lugar, ninguém sabe, tentando recomeçar a vida, não sei o quê, dá uma confusão e todo mundo mata. Parece ótimo, cara. No Google a avaliação é 3. Naquele bagulhinho que avalia os filmes, 70%, não, no próprio Netflix, 70% gostou do filme. Parece ótimo. Unanimidade. O que importa é a minha dica, né? Então tá, nosso amigo extraordinário também é legal. São 3 velhinhos. Não. Você já usou sua dica, meu cara. Não vem com esse papinho mudar o sistema, não, o policial corrupto. Você já deu sua dica. Naval. Guarda para próxima. Fechou, meu cara. Até a próxima alimentação. Até a próxima alimentação. Espero que o podcast não demore 15, 20 dias para sair. Se não tiver frio. É verdade. Não, mas agora a gente está voltando à rotina. Todo finalzinho de semana. Já voltou, filho. Esquece. Entre altos e baixos, estamos sempre aqui. Até a próxima, pessoal.